Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que é a melhor configuração de instalação de DPS de acordo com a NBR 5410. Vamos lá! Então, primeira coisa, como é que eu vou instalar meu DPS de acordo com a NBR 5410? A primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de instalar meu DPS é trabalhar com dispositivos de proteção contra sobrecorrentes. E o que são esses dispositivos de proteção contra sobrecorrentes? São os disjuntores. Onde que a gente vai ver isso na NBR 5410? Olha só, o item 63525. Falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes. Olha o que ela fala pra gente. A possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito. Como, Moacir, que se o DPS falhar, ele vai entrar em curto-circuito? Vai entrar em curto-circuito fase terra e é o que eu vou te mostrar agora. Então, olha o que ela fala pra gente. Se houver curto-circuito por causa de falha de DPS, é necessário, olha aqui, ó, necessidade, é necessário dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para eliminar tal curto-circuito. Qual é aquele dispositivo que é seccionado se haver curto-circuito na instalação entre os cabos? O disjuntor. Então muita gente me pergunta, Moacir, é necessário o disjuntor antes do DPS? É necessário, e isso está no item 63525 da NBR 5410. Porque basicamente o DPS ele é uma chave aberta. Enquanto a instalação está funcionando aqui normalmente, tá? Ele é uma chave aberta e não está passando nada aqui, porque a chave está aberta. O que ele faz? Ele detecta o surto. Quando esse surto ocorrer, ele vai detectar este surto e aí o que ele vai fazer? Ele vai fechar a chave. Fechando essa chave, esse surto e essa corrente vai para onde? Vai para a terra. Ele vai escoar esta corrente diretamente para a terra. Então o DPS é muito simples a gente conseguir entender. Ele é uma chave aberta que se fecha em caso de surtos elétricos. Mas acontece o seguinte, se esse DPS falhar por algum motivo, ele vai fechar. É aí que está o perigo. Se o DPS por alguma razão, por falha mesmo, o que pode acontecer, se ele falhar, essa chave fecha. Se essa chave fechar e não está passando surto nenhum, o que vai acontecer? Gera um curto-circuito permanente entre fase e terra. E é aí que está o perigo de incêndio na instalação. É aí que está o perigo de algo muito grave acontecer na sua instalação elétrica. Então o DPS, se ele falha, ele fecha um curto fase terra. Ah, Moacir, mas quando ele aciona, ele não fecha um curto fase terra também? Fecha, mas é transitório e muito rápido, em microsegundos. Quando é muito rápido, eu sempre dou esse exemplo de passar o dedo na vela. Se você passa o dedo na vela devagarzinho, você queima. Se você passa o dedo na vela rápido, você não queima. Por que isso acontece? A velocidade é grande. A velocidade é grande para ocasionar um dano. Então, quando o surto elétrico ocorre, por que não acontece nada? A chave fecha e abre em microsegundos. Não dá tempo de dar um curto-circuito. Dá tempo só da corrente de surto escoar para a terra. Então, eu preciso ter um disjuntor antes do DPS. Porque esse disjuntor ele vai acionar caso o DPS feche um curto-circuito permanente entre fase e terra. Ok? Então eu preciso desse dispositivo porque o DPS é uma chave aberta que se fecha em caso de surto e que se fecha em caso de falha. Se fecha em caso de surto, transitoriamente. Se fecha em caso de falha, permanentemente. E é aí que está o perigo, tá? E aí quais são as configurações, então, da NBR 5410 para que eu instale o meu DPS? A primeira opção que a NBR 5410 traz para a gente é o seguinte. Vamos supor que esse motor seja instalação elétrica. Não pensa nesse motor como se só fosse um circuito da instalação elétrica, não. Pensa nesse motor como se fosse a instalação elétrica inteira, vários circuitos e tudo mais. O meu DPS ele está no quadro de distribuição principal, ou no ponto de entrada, ou mais próximo possível do ponto de entrada dentro do quadro de distribuição principal. Isso é uma das regras da NBR 5410. E aí, ela vai trazer no item 63525 estas opções aqui, ó. A primeira instalação de DPS, disjuntor geral. Depois do disjuntor geral, secciona aqui, leva para o DPS que leva para a terra. Ou seja, quem está sendo o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes do DPS nesse caso?
o disjuntor geral da instalação. Por que essa configuração é ruim? E é até citado na NBR 5410, não que é ruim, mas que existem melhores. Por que essa configuração não é boa? Se eu precisar fazer alguma troca desse DPS ou alguma manutenção, eu tenho que seccionar a instalação inteira. Se ocasionar falha desse DPS, vai fechar um curto fase terra e vai seccionar a instalação inteira, ou seja, a instalação inteira fica sem funcionamento. E a NBR 5410 ela pensa em algo que se chama redundância. Ela quer que ao mesmo tempo eu esteja fazendo manutenção desse DPS, mas ao mesmo tempo a minha instalação esteja funcionando. Tá? E aí, para trabalhar com um sistema que isso ocorra, eu preciso trabalhar com redundância. E aí que você vai entender, tá? Então, esse disjuntor aqui, ele secciona o disjuntor geral da instalação se ocorrer alguma falha aqui. Aí eu perco a minha instalação elétrica inteira. Não é esse o caso. Aí ela dá uma segunda opção. A segunda opção é eu simplesmente trabalhar com disjuntores específicos para os meus DPS. O disjuntor geral da instalação continua aqui funcionando normalmente, tá? E aí depois do disjuntor geral da instalação, eu venho e instalo os meus DPS. Essa configuração também pode ser antes do disjuntor geral, não tem problema. Mas o que acontece aqui? Aqui eu tenho um disjuntor para cada DPS. Eu tendo um disjuntor para cada DPS e o disjuntor geral da instalação funcionando normalmente, se ocorrer uma falta aqui, ó, um curto-circuito permanente por causa de falha de DPS, esse disjuntor vai atuar e não esse. Então aqui está seletivo. Aqui ocorre uma seletividade, porque esse disjuntor vai fazer a atuação ao invés do disjuntor geral da instalação. Aqui já está melhor. Só que a NBR 5410 sempre vai pensar na melhor redundância na instalação elétrica. E qual que é a melhor redundância? Não é essa ainda. Por quê? Se esse DPS falha, vamos supor que esse DPS falha aqui. Eu vou seccionar, esse disjuntor vai ser seccionado, vai ocorrer a troca de DPS. Até ocorrer essa troca de DPS e esse disjuntor ser armado novamente, ligado novamente, a instalação não está com proteção contra surtos nessa fase. Então a NBR 5410 pensa o seguinte, vamos ver o jeito se mesmo com manutenção ainda eu tenha proteção contra surto. Que pode ser que na hora que eu esteja trocando o DPS ocorra um surto. Então o que ela pensa? A melhor configuração de instalação de DPS para a NBR 5410 é esta configuração aqui. É a configuração em que a gente não vê na maioria das instalações elétricas, na verdade não vê em quase nenhuma. Eu diria que 95% das instalações elétricas no Brasil, elas são feitas justamente com esta configuração aqui, ó, justamente com esta configuração. Tá? 95% das instalações elétricas é com essa configuração. Poucas instalações elétricas trabalham com esse tipo de redundância que é citado e é dito no NBR 5410 que é a melhor opção. Por quê? Olha o que acontece aqui. Aqui eu tenho DPS, vamos supor que o DPS falhou. Falhou, disjuntor seccionou porque gerou um curto permanente. Vai fazer manutenção aqui e a instalação continua funcionando de cá. Minha proteção, meu dispositivo de proteção contra surtos continua funcionando de cá. Ah, Moacir, se falhar os dois de uma vez, aí é muito azar, não é verdade? Aí a gente está trabalhando com probabilidade, é muito raro de acontecer. Mas aqui pode acontecer, nesse caso aqui, pode acontecer uma falha muito grande e eu ficar sem proteção. Agora, aqui, o que acontece? Se falhar, eu ainda tenho outro conjunto de DPS para me proteger. Então, aqui gera uma redundância na proteção. E aí, através dessa redundância na proteção, eu nunca vou ficar sem proteção contra surtos. Tá? Então, essa é a melhor configuração de instalação de DPS, de acordo com o NBR 5410. Disjuntor geral aqui, trabalhando normalmente, protegendo a instalação, tudo mais. Deriva para proteção contra surtos, conjunto de disjuntores mais DPS, conjunto de disjuntores mais DPS. Moacir, como que eu faço para dimensionar esses disjuntores? Fabricante. Eu vou fazer um vídeo específico aqui no canal mostrando como faz esse dimensionamento através de fabricante. É fabricante que vai falar para você qual é o disjuntor exato, não tem um cálculo específico, tá? E aí uma coisa muito importante de instalação de DPS que a gente não pode esquecer é justamente essa distância aqui, ó, entre o ponto de derivação e o DPS e o ponto de DPS até aterramento. Essa distância ela não pode ser maior que meio metro. Moacir, por que diacho a NBR 5410 pede isso? Justamente para que se cada vez que eu aumento esse valor aqui do cabo, quanto mais ele fica maior, 2, 3 metros aqui até chegar no aterramento, eu aumento a minha tensão, a minha queda de tensão. E através dessa queda de tensão eu levo isso para a minha instalação. Então, quanto maior este cabo aqui,
maior vai ser a impedância, e quanto maior a impedância, maior tensão vai para a instalação. Então, nesse caso, eu preciso ter menor, na verdade, distância entre os pontos para que não haja uma queda de tensão alta e que leve essa queda de tensão para a instalação. Por isso, essa configuração é importante. Ah, mas eu devo medir? Mede, mas não passa de 1 metro, cara. Não passa de meio metro, na verdade. Porque se você passar de meio metro, você está gerando tensão em kilovolt e levando isso para a instalação. Tá certo? Ocorre um aumento de tensão se eu passo com um surto elétrico muito grande aqui, tá? Quanto maior este cabo, vai aumentar essa tensão, aumentando essa tensão vai elevando para a instalação. E é justamente isso que a gente não quer. Por isso que a gente tem que trabalhar com essa configuração a menor possível. E outra coisa muito importante que a gente já viu na NBR 5410 é em relação aos cabos. Quais cabos, Moacir? Esses cabos aqui. Qual é a seção dos cabos que eu vou utilizar? A NBR 5410 e a NBR 5419 fala exatamente deste cabo aqui, que é o cabo que sai do DPS e vai para o aterramento. Ela não fala deste cabo. Quem fala deste cabo? Fabricante. Por isso que eu vou fazer um vídeo específico para mostrar isso para vocês, tá? Então, em relação a esse cabo aqui, ó, de aterramento, a NBR 5419 vai trazer uma atualização para a gente, que vai ser também proposta na 5410 e já foi, inclusive, na consulta técnica da 5410, que é justamente o seguinte. Aqui na tabela 1 da parte 3, tá? Da NBR 5419, na tabela 1, você vai ver aqui, ó, DPS, quando é classe 1, esse cara aqui, ó, se esse for DPS classe 1, aqui vai ser já cabo de 16. Se for DPS classe 2, aqui, ó, DPS classe 2 já é cabo de 6 e não de 4, como a 5410 fala. Ainda está vigente o cabo de 4, mas isso vai mudar por questões mecânicas. Então, o cabo de 6 ele é mais viável, a própria 5419, a norma de SPDA já traz isso pra gente, tá certo? Se for classe 3, pelo menos um cabo de 1 milímetro quadrado. Outros DPS aí já são DPS de sinal, aí também o cabo de 1 milímetro quadrado. Mas o que importa pra gente é o de 16 e o de 6. 16 para DPS classe 1 e 6 para DPS classe 2. Muito bem, espero que você tenha aprendido nesse vídeo qual que é a melhor configuração de instalação de DPS de acordo com a NBR 5410. Lembrando, ela sempre pensa na redundância. A gente quase não vê aquele tipo de instalação, não virou algo comum, mas é a melhor instalação que tem que ser feita, porque se ocasionar falha, você tem o outro conjunto de DPS lá, continuando protegendo a instalação, tá certo? Então, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, que vai me ajudar bastante a sempre trazer mais conteúdos para vocês. Deixa também a sua sugestão de vídeo aqui embaixo e se inscreve aqui nesse canal, muito importante, porque se você se inscrever nesse canal, você sempre vai receber notificações de vídeos novos. Eu já vi um monte de gente que assiste os meus vídeos, mas não está inscrito aqui, então se inscreve. Aproveita a oportunidade, porque você se inscrevendo, você vai estar me ajudando a trazer sempre conteúdo gratuito aqui para vocês. Então, se você sempre assiste os meus vídeos, mas não está inscrito no canal, se inscreve, por favor, dá essa força para mim, tá? Então tá aqui, ó, se inscreve no canal e assiste todos os nossos vídeos, porque tem vídeo toda terça-feira, igual a esse aqui, tem live todas as quintas-feiras e tem vlog todo sábado para você saber um pouco mais da minha rotina, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.